Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, hoje é segunda-feira, dia 6 de maio, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora, começando mais uma semana também na sua companhia, então já quero agradecer, porque para a gente é importante demais a sua companhia aqui. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a campanha Maio Amarelo, que busca alertar a população sobre os riscos no trânsito. Agora eu apresento para vocês os debatedores do programa de hoje. Tudo bem, Nilson? Tudo bem, Caio. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Capital Tristão. Boa tarde, Bia. É um prazer estar aqui mais uma vez discutindo também um assunto muito importante que é o trânsito e principalmente a preservação da vida no trânsito. Com certeza. Tudo bem, Abraão? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo fim de semana. Começamos a semana aí já de mão cheia com um assunto muito interessante. Boa tarde aos companheiros, todos da mesa. Boa tarde, Juiz de Fora. Vamos em frente. Com certeza. Agora eu apresento para vocês os convidados do programa de hoje. A gente recebe a assessora setorial da Cetra, Ana Beatriz Chaves. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Mais uma vez eu agradeço essa casa que recebe, né, a Cetra, a CONSET, que é a Comissão Municipal de Segurança e Educação para o Trânsito, para realmente fazer o que o movimento Maio Amarelo pede, trazer e colocar na pauta as questões do trânsito, para serem debatidas, discutidas e melhoradas. E esse é o desafio Muito do obrigada. programa de hoje, né? De hoje e de sempre, por um bom tempo, pelo menos. Obrigado. Apresento também o chefe da seção de planejamento do 4º BBM, capitão Acácio Tristão Gouveia. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Para a gente também uma satisfação vir falar sobre esse assunto, né? Trânsito envolve todo mundo, não adianta você não querer. O trânsito faz parte do nosso cotidiano, você precisa dele para se deslocar, para chegar para o serviço, para qualquer razão. E a gente sempre preocupado com os acidentes de trânsito, né? Infelizmente, é nesse aspecto que a gente acaba mais atuando. Então, tudo que a gente conseguir aqui debater para evitar que isso ocorra, para a gente é uma satisfação muito grande. Obrigado. Bom, a campanha Maio Amarelo é um movimento internacional que surgiu para alertar a população mundial sobre a necessidade de conscientização para um trânsito mais seguro. Em 2016, o Ministério da Saúde divulgou um levantamento que contabilizava as mortes no trânsito. Foram mais de 37 mil naquele ano. O número de mortes reduziu devido à fiscalização e a campanhas, mas ainda está muito longe de alcançar a meta estipulada pela ONU, que até em 2020 deveria ficar abaixo de 19 mil vítimas fatais por ano no trânsito brasileiro. Bom, eu gostaria de saber quais são os desafios que a gente encontra para tentar se aproximar cada vez mais dessa meta que foi estipulada, né, em 2011 pela ONU, para que o Brasil não ultrapassasse os 19 mil, né, no número de mortos no trânsito. É importante, alguns aspectos precisam ser considerados, né? Essa realidade não é uma realidade local, né? Nós não estamos falando apenas de Juiz de Fora, Minas, Brasil, nós estamos falando do mundo, né? E quando a Organização Mundial da Saúde em 2011, depara com aliás, em 2010, né, depara com o número de mortes, o número de sequelados, né, no mundo inteiro, ela fica alarmada, né, e então propõe à ONU essa resolução, né, que é a 02 de 2011, para estabelecimento da década. E aí a gente começa a entender que essa realidade comum, ela traz os desafios que também são comuns. E o principal personagem, né, de toda dessa dinâmica do trânsito é o homem. Então, se a gente pudesse, assim, sintetizar, né, qual que é o maior desafio, que é a sua pergunta, o desafio é mudar a cultura do homem, né? É ver como que o homem se comporta diante de tantas necessidades, né, e de necessidades atuais, de pressa, de agilidade, de informação que chega a todo momento e ele tem que se atualizar, e ele esquece
ou por alguns, e são lapsos, aí o capitão Tristão pode dizer isso com muito mais propriedade do que eu, lapsos de segundos, ele coloca a sua vida em risco e coloca a vida de outros em risco. Então, eu acredito que o maior desafio do trânsito é o ser humano, né? E aí a gente pode começar a pensar no ser humano de várias formas. O ser humano sou eu, né? Eu costumo falar assim, o trânsito é feito por mim, né? A gente tem que começar pela primeira pessoa. Tomar essa responsabilidade também, exato. Né? E aí vamos falar do ser humano enquanto poder público, vamos falar do ser humano enquanto condutor, ciclistas, aí nós vamos para todos os modais, né? O pedestre, também, né? E todas as suas variáveis, né? Tudo que lhe distrai, tudo que lhe traz insegurança ou que o torna inseguro, né? Então, o desafio maior é o ser humano, mas em todos os seus aspectos, né, em todas as suas atividades. Acredito que o dia que a gente conseguir entender essa dinâmica, e aí a gente começa a pensar que eu sou responsável pelo trânsito também. Entender essa dinâmica resolveria quase todos os problemas do mundo, porque giram em torno do ser humano, né? Do ser humano. Que é o principal responsável. Eu estava até pensando aqui, enquanto ela estava... Ana Beatriz estava falando, existe uma questão matemática, física, matemática que eu coloco nas provas, exatamente sobre a questão do trânsito, que diz mais ou menos o seguinte: um carro a 20 km por hora, aquele carro que está começando a frear para chegar até o sinaleiro, a 20 km por hora, se ele distrai um segundo, ele anda 12 metros. 12 metros é uma faixa. Quer dizer, se ele custa um segundo para frear em tempo hábil, ele anda 12 metros com essa velocidade. Isso aí serve para o condutor e serve também para o pedestre. Quantas pessoas já não deram cabeçada em como é que chama? Orelhão aí. Né? Quer dizer, a nossa velocidade, nosso passo normal também desenvolve uma velocidade. Então, quer dizer, não é só uma questão de educar para dar preferência, para prestar atenção na vida humana, para valorizar a vida humana, mas é prestar atenção também num sem número de acessos que a vida hoje em dia tem ao indivíduo enquanto ele está no automóvel, né? Outro dia eu estava vendo, eu estava falando que você é multado se você estiver ao celular. E se tiver com o celular no ouvido, quer dizer, você é multado por estar falando no celular, dentro do automóvel. Que significa que você está com a atenção difusa, não é? Mesmo que seja através do rádio lá. Se você tiver com ele, então é 120 e poucos mil reais. Se você tiver com ele na orelha, é 293 mil. Devia ser 1 milhão, porque você não pode ficar dirigir, né, comendo uma maçã. Exatamente. O valor da multa? O valor da multa, chega a ser pouco. Pela lenha que a pessoa pode fazer. Quanto custa uma vida? Não, pois é. O que eu questiono é que a gente vê muito disso por aí. Muito. Sim. Não, e Eu falando. tenho certeza que essas pessoas não são multadas, porque é recorrente. É recorrente. Sim. É porque essas pessoas não são educadas. Então, é esse repensar que E o pedestre também. O pedestre, exatamente. Eu vejo motociclista, ciclista, tudo usando celular. É mágico, né? Que eu não sei como que consegue de guiar uma moto e falar no celular, mas a gente observa às vezes alguém com essas habilidades. Eu já vi uma mulher também com uma habilidade fantástica, que ela fazia unha enquanto dirigia, de passar esmalte. Qual o valor da multa dessa mulher? Uma para cada dedo. Capitão, a Bia falou sobre a questão dos segundos, né? Como eles têm interferência no trânsito. Sim. Como que isso a população deve ter atenção a essa questão? O professor foi muito feliz na explicação dele. No exemplo dele, ele citou uma velocidade de 20 km por hora. Quem anda 20 km por hora no veículo? Só quando vai parar, quando está próximo do sinal. Sendo que a velocidade normal das vias locais aí é de 40 km por hora. Exatamente. Então a gente já dobraria essa distância, fazendo a conta rápida aí. Já seria em 1 segundo um deslocamento aí de 24 metros aproximadamente. E aí você vai pensando na velocidade, quando a gente está numa viagem a 80 km por hora. Uma vez, essa questão da velocidade ela é tão interessante que um espirro... que você espirrar, aquele momento, ninguém consegue espirrar de olho aberto. Você fecha o olho quando espirra. E isso num veículo, você já tem uma
um deslocamento significativo aí, dependendo da velocidade que está. Então a gente começa a prestar atenção nesses detalhes. É o momento de acontecer um acidente, uma fatalidade, e às vezes por motivo que você nem queria, um simples espirro. Então a gente tem que ter atenção a esses detalhes aí, e sempre quando puder andar devagar e sair mais cedo de casa, eu acho que consegue resolver muitos problemas. Planejar o seu deslocamento é bem melhor. E descansado também, né? Tem o microsonho, né? Isso. O microsonho, que ele dura décimos de segundo e é capaz também de te tirar da rota. Perfeito. Capitão, só para a gente falar um pouquinho de índice aqui, tem algum levantamento assim de a quantidade de eventos que ocorrem por o motorista, né, conduzir o automóvel numa velocidade incompatível com aquela via? Às vezes é difícil a gente conseguir mensurar a velocidade em que o veículo colidiu, né, no momento, ainda mais a gente chega já nessa fase de resposta. A gente vê sinais disso daí, né, que é a questão da energia transferida ali para o veículo e o estado que ele se encontra depois da colisão. Atualmente, né, os veículos têm sido dotados de mais dispositivos de segurança. Assim como antigamente pensava-se muito nas velocidades do veículo, mais potência e tudo, mas hoje também tem preocupado isso, tem órgãos que desenvolvem aí questões de segurança, tem sido até uma questão de marketing para venda de veículos. Ninguém preocupava com quesito segurança. Hoje as pessoas já se preocupam com isso. Não, tal veículo ganhou tantas estrelas, é um veículo seguro, então isso já virou uma questão, uma preocupação, devido a essa questão da velocidade. A velocidade aí, quanto à energia, né, ela varia aí, energia cinética, a velocidade ao quadrado. Então, às vezes, a massa do veículo ela não é tão importante, mas a velocidade que ele encontra. E a principal preocupação, os acidentes mais graves que a gente encontra, é quando há aí a colisão frontal, né? Que aí, no caso, dois veículos a uma velocidade que a gente considera tranquila de 60 km por hora, mas se há uma colisão, a energia aí associada à velocidade vai ser de 120 km por hora, né? Aí então, exatamente, a física entra aí. Se um tiver a 60 e o outro tiver a 60 também, as duas velocidades se somam. E elas são ao quadrado, a energia cinética mais a massa dos veículos, aí fica algo absurdo. É verdade. Já que a gente começou a falar sobre física, eu preciso de um tempo para me recompor. A gente vai fazer a primeira pausa do programa de hoje e já voltamos.